Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Parada quente, mas cheia de energia. Vamos nos preparar para mais um estudo do Evangelho, uma discussão de alto nível espiritual, né? Então, preparem o espírito, né? A mente e o espírito para hoje. Principalmente porque a discussão... Porque o tema é bom. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui. Queria mandar um beijo para todo mundo que está nos assistindo. E antes eu queria dar os telefones, porque sem vocês esse programa não tem graça. 3386-1400 é o telefone da rádio. Sheilinha já está lá, já conversamos a beça. Hoje foi ótimo que a gente chegou cedo, deu para matar minha saudade. WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, 984867633. 984867633. Você pode, na verdade deve, entrar no YouTube, dar o seu like já lá tá bombando aqui, na Rádio Rio de Janeiro. Ou você pode entrar no Face, na página do Quintas do Evangelho no MAP, que eu estou com ela aberta aqui. Aproveita, curte, compartilha, né? Mas o que eu falei aqui ainda mais hoje, porque hoje é Paulo, o mestre é Paulo, e ele, né, jogou pesado. A gente nem vai ler ele todo, porque acho que eu não quero sair daqui de mal com ninguém. Então eu vou ler só um pedacinho, que Paulo estava bravo quando ele resolveu fazer essa epístola aos Coríntios. Eu não sei o que os coríntios andavam fazendo. O que a gente anda fazendo até hoje, a mesma coisa. Eu não sei o que a igreja de Coríntios andava fazendo, mas alguma coisa boa não era. Tudo que a gente faz até hoje. Tudo que a gente faz, né? É. Porque a verdade é que Paulo estava, né, nervoso. Vamos lá. Quem quiser olhar depois na íntegra, né? É o Coríntios 1, capítulo 6. Mas, enfim, vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. E aí, Hernani? Mais embaixo ele fala sobre o sexo. Você quer que eu continue? Pode piorar, é melhor. Então vamos continuar. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os meus membros de Cristo e unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. E aí, Hernani? Então, você mexeu com o vespeiro, né? Não, mandou eu ler até o final. Eu sempre, nas palestras, no meu trabalho, eu sou o cético, o espírita cético, né? Então vamos. Não sou o cara para fazer julgamento, até porque eu não tenho competência nem condição para isso. Mas, na verdade, a cada encarnação nossa, a gente está entrando numa sala de aula para aprender determinadas matérias. Então, eu venho no sexo masculino, no sexo feminino, né, numa condição cultural, numa língua, num país, numa família, e vou aprender lições diferentes durante o período de vida que eu vou ter aqui. No momento que eu nasci, até o momento que eu vou desencarnar. A gente nasce com um fluido vital, que é uma pilhazinha, e essa pilha
vai determinar quantos anos de vida você tem se você utilizar essa potência dentro do razoável. Se você gastar demais, você desencarna antes da hora. Se você gastar de menos e adequadamente, você vira um completista. Você completa a sua encarnação, que é o tempo previsto para as provas e as expiações no planeta que nós vivemos, né? Por enquanto a gente está fazendo prova e expiação, vamos passar para uma regeneração, mas por enquanto a encarnação é prova e expiação. Essa prova das expiações tem um tempo, tem pessoas, tem circunstâncias, tem situações que nós vamos passar e nós vamos tirar notas azuis ou vermelhas. As situações mais difíceis da nossa vida são as que definem se nós vamos tirar nota azul ou vermelha. Tudo isso vai entrando no nosso boletim, que é o nosso perispírito, e no final a gente faz uma avaliação como foi a nossa encarnação. Foi bem ou mal. Se eu estou indo mal, não estou fazendo tudo que eu me comprometi, eu vou ficando ansioso na minha vida. Por isso que a ansiedade é o mal do século. Por quê? Todo mundo espiritualmente sabe, isso é o mundo inteiro, não sou eu falando, é a internet inteira, o mundo inteiro, sabe que o planeta está mudando, né? Nós espíritas tratamos como uma transição planetária, eu acho que muitas religiões tratam também, mas o mundo está mudando, muito grave, diferente nesse momento. E você fica ansioso porque o tempo está passando e talvez você não esteja fazendo tudo que se comprometeu antes de encarnar. Por isso você fica com ansiedade. O depressivo é aquele que não tem coragem de fazer aquilo que se comprometeu antes, né, no plano espiritual. E aí isso começa a afetar o seu organismo, acaba trazendo a depressão. Então a gente está vivendo momentos de mudança e as pessoas reagem de forma diferente. Só que tudo isso depende de duas coisas. Você estar na carne, você vir na carne. Então, tecnicamente, como que você vem e encarna? Alguém precisa fecundar o outro. Um óvulo precisa ser fecundado por um espermatozoide. Isso é na natureza, isso em tudo quanto é lugar. Então, as condições sexuais são indispensáveis para você ter a oportunidade de vir aqui na carne e fazer as suas provas e as suas expiações. Então, o sexo, aos olhos de Deus, aos olhos do plano espiritual superior, ele só serve para isso. Só que não é a realidade para a gente, porque a gente quer ter prazer em cima disso. Se não tivéssemos prazer em cima do sexo, alguém ia criar a população que temos hoje no planeta? 8 bilhões de espíritos para nós encarnarmos? Não. Então tem que ser algo prazeroso, mesmo que dê um monte de dor de cabeça depois. Só que ele diz ali, olha, o sexo, assim como a comida também não é indispensável. Você precisa nascer e sobreviver. Como é que você vai viver o tempo que é previsto, né, na programação, para você cumprir tudo que assumiu, se você não comer, se não transformar os alimentos em energia, em vitamina, em sais minerais, em tudo que você precisa para sobreviver? É o teu combustível. Então o sexo é o start para você vir, para você gerar o corpo, e o alimento é o combustível para você passar pelas provas das pessoas. Mas aos olhos de Deus, tanto o sexo quanto o alimento não é o fim, é o meio. Então você nasce com o fim só de se alimentar, de comer, de ter um prazer imenso na comida, de ficar o tempo todo pensando em comida, etc. Não é o fim que ele esperava para isso. Tecnicamente é isso que ele está falando. Ah, eu vivo só para o sexo. Não era isso o esperado. O sexo era só para você ter prazer e trazer outros espíritos para encarnar. Então, tecnicamente, você olhando do plano espiritual, para o espírito que não tem fome, que não tem sede, não tem desejo sexual, você perder a sua encarnação ou algum tempo com sexo e comida é um desperdício para a tua evolução. Dificilmente vão ter provas e coisas absurdas que levem você a comer demais ou fazer sexo demais. Não terá isso. E ele fala, o alimento é só para te sustentar, não é para você viver em função dele. E o sexo, idem. E o sexo com uma coisa pior, porque no alimento você está ali prejudicando a si mesmo, trazendo aquela paixão, mas o sexo tem dois seres ali. Então são duas energias. Quando você troca, né, você leva mais pessoas com você em cima desse problema, dessa dificuldade. Então é isso. Tecnicamente, o que ele está dizendo é porque o Paulo, obviamente, não é Jesus, não é um espírito puro, recebeu a informação de um espírito que estava do lado dele, talvez não tão elevado quanto era o Espírito Santo que apoiava Jesus. Os espíritos puros que vieram apoiar Jesus não ficaram ali com Paulo. Agora é com vocês, né? Capelinos e terráqueos. É bem mais complicado, porque esses espíritos puros não eram nem capelinos nem terráqueos. E a gente está convivendo até hoje aí entre capelinos, terráqueos,
Então, um espírito que provavelmente estava apoiando Paulo ali, um capelino, um espírito elevado, mas não um espírito ao ponto que Jesus recebia as informações dele. Jesus nunca falaria dessa forma, sobre prostituição. O Paulo vai direto a coisas que ele vive e que o espírito do lado dele também vive. Até porque ele socorre Madalena da prostituição com amor, né? Então, tecnicamente, é isso. É o quanto você perde tempo com duas coisas fundamentais para você encarnar, fundamentais para você viver as suas provas, suas expiações, a sua evolução, mas que não é o fim. Eu não encarno como fim o sexo ou como fim a comida. É meio de alcançar a evolução. E é isso que Paulo tenta trazer. Só que ele traz de uma forma abrupta, dura, e que a gente trata assim também hoje. Quantas vezes você não falou isso? Pô, o cara só pensa em sexo, pô, a prostituição, pô, essas mulheres, esses homens que vendem um corpo e perdem. É isso aí, cara. A gente trata dessa forma também. Mas, aos olhos de Deus, isso não quer dizer nada. Tanto é que a Maria Madalena é a maior conversão do Evangelho. Ela e Mateus. Que Jesus fala, ela vai estar no reino dos céus antes de você. Porque ela é a maior conversão do Evangelho. E ela é prostituta. Por quê? Porque ela se transforma mais rápido, né? Ela é o sapo fervido, né? O sapo, quando você bota dentro da panela de água fria e vai esquentando um pouco, ele vai e morre cozido, né? Agora, se você joga o sapo na panela de água fervendo, ele já pula fora. Então, ela é tão ruim a vida dela, tão atormentada, tanto problema, quando ela conhece Jesus, ela tem alguns momentos de paz que ela fala, é isso que eu quero. Por mais que eu vá sofrer, é melhor do que onde eu estou. E era um lugar de luxúria, de sexo, de dinheiro, de beleza, porque ela era muito bonita. Até no Chosen é uma mulher, a atriz é a mais bonita que faz Maria Madalena, porque era assim. Inclusive, depois que Jesus morre, os discípulos não queriam que elas seguissem eles, porque achava que não ia pegar bem uma mulher bonita, né? Quando Jesus aparece para ela, ele fala, por que apareceu para você? Seguindo que era uma prostituta, uma mulher, e não apareceu para gente, que somos... Jesus dava sempre os melhores exemplos, né? Assim, não tem... Espírito puro é outro papo. Porque é outra cabeça. O cara tá lá de cima olhando, Deus, quando tá lá programando isso tudo aqui, né, que eu falo, né, isso aqui é uma programação. Os códigos genéticos, o que você vai viver, a lei de causa e efeito, e átomos, bósons, né, emaranhamento atômico da física quântica, tudo definido por Deus. Ó, são as regrinhas que ele colocou lá, para você entrou aqui, já está dentro da regra, da lei dele. É lei física. Então é uma lei física. Aí eu me relaciono com outra pessoa sexualmente. Ah, mas eu não estou nem aí, mas tem uma relação sexual, vai ter troca de energia. As moléculas, os bósons, os íons, os átomos de um vão passar para o outro. Ah, mas eu nem sabia disso. Pois é, mas é assim que funciona a lei. Aos poucos você vai aprender. Não sabendo, vai então, passar pela lei. Então, quando Paulo fala, na minha opinião, quando ele fala, olha, você quando se relaciona com uma prostituta e não sei o que lá, teu corpo fica prejudicado. Você está se relacionando com todo mundo que ela se relacionou. Com todo mundo que ela se relacionou, porque as moléculas subatômicas que estão na física quântica, agora a gente já sabe o que é emaranhamento atômico, quem não sabe entra na internet. Quântico, né? Você cria um vínculo tão forte entre essas partículas subatômicas, né, elétrons, por exemplo, que tudo que acontece com um acontece imediatamente com o outro, mesmo em qualquer lugar do universo. Do planeta. Do universo. E aí Einstein falou, que coisa maluca, isso não pode ser. E o tempo e o espaço? Porque você manda uma informação, tem um tempo para chegar do outro lado. Né? Isso é incrível. Mas esse emaranhamento não tem isso. O que acontece aqui acontece em outra galáxia. Se você estiver emaranhado na mesma sintonia daquela partícula. É a obsessão. Você afasta a obsessão, coloca ele em qualquer lugar, ele sofre e você... Né? Lembra de Divaldo falando que o presidente da Federação Espírita de Minas Gerais tinha sido Nabucodonosor e tinha causado, né, cortado a língua, e aí ele desencarnou, era um homem boníssimo, maravilhoso, amicíssimo dele, e ele falou, continuou ouvindo as vozes que eu tirei a língua, né? Há milênios atrás, como Nabucodonosor. Divaldo, recebe eles aí, porque eu não aguento mais eles chorando no meu ouvido. E o Divaldo começa a receber os filhos, né, com lábio leporino, com problema de vocal, né, oral, e os espíritos reencarnando. Então a reencarnação, ela é a justiça divina. Só que a reencarnação, ela é física quântica, ela é relacionada a átomos, partículas subatômicas, leis físicas da natureza,
eletromagnética, a lei da gravidade, como funciona, as ondas, como é que é partícula ou é onda, tudo isso envolvido. E aí a gente fala aqui sobre prostituição, sobre comida demais, sobre não sei o quê, mas não é isso, cara. Aos olhos de Deus não é isso. Que isso está trazendo. Pois é. Tecnicamente é isso a realidade. Mas como Paulo, se fosse Jesus, falaria um pouco mais sutil. Mas não nesse detalhe que eu estou dando, porque na época não tinha condição. A única vez que Jesus tentou conversar da forma que eu estou falando aqui foi com Nicodemos e deu no que deu, né? Ele não entendeu até hoje. Hoje ele deve rir, né? Como pode um homem velho entrar no ventre da... Como pode? Muito bom, muito bom. Posso ir? Pode. Vamos lá, gente. Olha só, tem duas frases dessa passagem que eu achei assim muito, muito maravilhosa para a gente pensar. A primeira é: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. E a segunda: tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Olha só, olha a força dessa expressão. Tudo me é permitido. Você é quem vai decidir o seu destino. Você tem o livre-arbítrio. Mas nem tudo lhe convém. Nem todas as suas escolhas serão as melhores escolhas, porque você pode errar. Mas é permitido. E o fato de ser permitido, de Deus dar a você o direito de escolha, Ele quer que quando você evolua, quando você absorva, não tenha mais retorno. Porque você aprendeu, automatizou as virtudes. Quando a gente fala de automatizar a virtude, eu digo assim, olha, a gente vai ser um espírito puro quando a gente tiver um automatismo no bem. A gente aprendeu a ter um automatismo para dividir as nossas células. A gente aprendeu a ter um automatismo, né? Para respirar. Para respirar. Para bater o coração. Você não fala assim para o coração, bate aí que eu estou precisando de sangue lá na minha perna. Você fala assim, eu estou engolindo alguma coisa, libera ácido. Piscar. Então, você recebeu alguns automatismos. E quando a gente for automaticamente fazer o bem, não tem outra opção. Eu não estou em dúvida. Em qualquer decisão, eu vou escolher o bem. Eu sou um espírito puro. É o que Jesus fazia. Aliado ao Pai Celestial. E quando ele tinha dúvida, o que ele fazia? Me ajuda que eu tenho que falar com o Pai. E enquanto eu não tenho isso, enquanto eu não tenho esse automatismo, eu estou na tentativa e erro, eu estou aprendendo, eu sou aquela criança que de vez em quando não entendeu a questão. E aí eu fico ali me perguntando, eu fico ponderando, eu fico analisando todas as doutrinas ideológicas, religiosas, né, de aprendizado, e vou ali trabalhando. E Deus permite a gente que a gente faça o que a gente quiser. Mas a gente vai precisar colher os frutos das escolhas. O problema é que, como toda criança, as crianças espirituais que somos nós, agimos como as crianças biológicas. A gente quer tomar as decisões e não quer colher a responsabilidade das decisões. Então, você fala assim, olha, se você fizer isso, você vai ficar de castigo. Ele faz aquilo, mas ele não quer aceitar o castigo. Ele faz aquilo, você dá as condições, você diz qual é a regra do jogo, olha, você tem que estudar 3 horas, porque se você não estudar 3 horas, você não vai fazer uma boa prova. Ele acha que estudar 3 horas é muito, ele acha que ele está cansado, que aquilo ali não está tão legal, mas ele fica chateado quando a nota não é boa e a culpa é do professor que não deu uma prova fácil. Então... Não, eu tenho um exemplo na minha vida. Eu tinha 10 anos e o meu sonho era ir para a escola sozinho. Minha mãe me levava para a escola. E a minha escola era num quarteirão atrás do meu, um quarteirão enorme, mas atrás do meu, e só tinha uma rua para atravessar. Então não era muito difícil, mas era uma rua bem movimentada, passava ônibus, era uma rua de pista dupla, pequena, em frente à escola. Então eu andava dentro do quarteirão só pela calçada, com 9, 10, 8 anos, 9 anos, e chegar lá tinha que atravessar essa rua. E eu enchi o saco da minha mãe e do meu pai, e meu pai falou, ele vai sozinho, porque ele é homem, ele sabe, ele vai comigo pra praia, ele pesca. Ele vai, aí fui. E aí o Mané foi. O Mané foi e, no primeiro dia prestou atenção em tudo, fez tudo certinho. Um dia, eu não prestei atenção. Atravessei sem olhar. E tinha um frescão vindo, quase me pegou. E aí as mães que estavam lá e que levavam os filhos, contaram para minha mãe. Aí minha mãe veio falar comigo. Eu falei, pai, a culpa é dela que ela não me levou. Muito boa.
É isso aí. A culpa no final A culpa é de Deus. Ele que me deu liberdade demais. Deus me dá muita liberdade, eu faço um monte de besteira. Aí você faz besteira. Todo mundo fala isso. A segunda frase, não menos importante, tudo posso, mas não vou deixar nada me dominar. Gente, isso é maravilhoso, é fundamental, né? É aquela coisa assim, você pode comer uma coisa que você gosta. A gente teve uma discussão hoje no carro por causa disso. Mas você não pode deixar aquilo te dominar. Se você não pode porque você está com uma doença, se você não pode porque você tem um propósito, se você não pode por algum motivo, aquilo não pode ser, eu vou morrer se eu não comer isso. Não. Né? Você vai morrer se você comer, né? Se você tem uma doença, vai morrer mais rápido, né? Se você tem uma doença, se você tem, então para tudo na vida. Aí a pessoa fala assim: eu vou largar minha família porque eu tenho que viver, porque eu tenho que ser feliz, eu tenho direito de ser feliz. Todo mundo tem direito de ser feliz, mas ninguém tem o direito de fazer a infelicidade dos outros. Então você tem ali um compromisso, e eu falo uma coisa para vocês de todo o meu coração, gente. Eu não estou aqui criticando os separados, não, pelo amor de Deus. Mas tem uma coisa do fundo do meu coração que eu já ouvi muitos atendimentos fraternos, né? Se eu tivesse o conhecimento espírita que eu tenho hoje, a minha vida teria sido diferente. Eu teria tido mais tolerância no meu casamento, eu teria tido mais paciência com o meu cônjuge, eu teria construído com ele um lar mais feliz, eu teria sido... Por quê? Porque quando a gente percebe, né, e vejo do outro lado, eu troquei de marido, troquei de mulher, mas daqui a pouco os mesmos problemas estão vindo, porque é o problema que você atrai, né? É o problema que você atrai para resolver, é o problema que você... É aquilo que você tem que trabalhar. Eu ontem estava conversando com uma amiga querida, maravilhosa, assim, minha irmã, e ela a gente estava comentando de uma forma como ela falou com o filho dela, e eu falei, cara, não concordo. Não, você não entende, eu sou assim. Eu falei, mas tá agindo errado. Você é maravilhosa, é incrível, mas talvez Deus esteja exigindo de você a doçura nesse momento, que você não está sabendo lidar. Então, às vezes, a gente... você pode ter razão, mas se você não souber a maneira de fazer, se você não souber como desenvolver aquilo que você está querendo ensinar, o que acontece? Você pode, sim, prejudicar, né, aquela missão que te foi dada. Então, às vezes, você quer agir, você sabe, o que você está falando é certo. Para de fumar, por exemplo. Eu falei para o Hernani não ia ganhar ninguém se ele fosse médico. Pensei que fumasse. Eu não fumo. Se ele fosse médico, ele não ia ganhar ninguém. Porque... se você chegar para uma pessoa, já vai acender um cigarro de novo, você não vai fazer ela parar de fumar. Quer morrer de câncer? Não vai fazer ela parar de fumar, você vai fazer ela querer fumar mais 3. Porque em alguns momentos essa energia ela afasta mais do que aproxima. Então, você precisa trabalhar a doçura, você precisa trabalhar outras maneiras de fazer. Eu vejo mães falando assim, poxa, eu falo toda hora a mesma coisa para o meu filho e ele não melhora, Iris. O que você acha? Eu falei, eu acho que você está falando a mesma coisa e está esperando o mesmo resultado diferente. Quando a gente faz igual, o resultado é o mesmo. De repente, você precisa mudar a abordagem. Talvez não seja essa a melhor forma de você conduzir isso. Pede a Deus, né, para te iluminar, para pensar qual é o melhor caminho. Às vezes a gente tem que dar uma volta maior para chegar no mesmo lugar, porque aquele lugar que a gente está indo direto está empacado. Né? Então, eu não vou deixar me dominar, é isso. Eu só posso usar, eu só posso fazer, eu só posso... se aquilo não estiver me dominando. Se aquilo fizer eu perder a razão, então está na hora realmente de eu ter uma atitude de Paulo. Não pode me dominar. Gente, tinha muita coisa para falar, mas a gente está chegando no comercial. Eu não vou conseguir, né, desenvolver tudo que a gente tem aqui. Mas não saia daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando de um tema difícil, né, Hernani? Ainda mais tão perto do Carnaval. A gente está falando de Paulo de Tarso, numa epístola onde ele fala: tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nada eu deixo me dominar.
e ele está falando especificamente, né, de comida e de sexo, né, das imoralidades. Então, Paulo ele combatia muito, né, todos esses tipos de excesso, e a gente sabe que a nossa energia... Eu vim falando hoje até com Sheilinha, tem uma coisa, gente, que a gente pode não entender, mas que funciona dessa forma. Nós temos um campo magnético em volta da gente, né? Um campo magnético é do que a gente é, do que a gente inspira, do que a gente pensa, do que a gente aprende. Isso tudo é energia, forma um campo magnético. E quando você convive, quando você encontra outras pessoas, entra no ônibus, né, tá num show, o teu campo magnético, ele troca energia com outro campo magnético. E as pessoas falam assim: poxa, às vezes eu saio de casa bem, mas aí eu saio, não, faço uma oração, vou, eu no caminho do trabalho eu já vou piorando. Eu vou cansando, eu vou ficando exausto, você vai trocando aquela energia. E o momento do planeta, que é um momento de transição, é um momento de mudança, o momento do planeta é um momento triste, é um momento dolorido, é um momento... E você está trocando energia com o campo magnético de pessoas que não estão se cuidando, espiritualmente falando, que não estão cuidando do campo magnético dela. Porque as pessoas, às vezes, conseguem ali... Às vezes, nem isso, né? Fazer um exame de sangue e ver ali que a hemoglobina, que o ferro está baixo, que a vitamina está baixa. Mas não consegue identificar as energias. Não. Né? A potência que é a energia dentro do teu corpo físico. E aí você vai fazendo essas trocas, que elas são inexoráveis, não tem como não fazer a troca. Tem gente que vende assim: eu vou bloquear o seu campo energético. Não funciona, gente, não existe isso. Você não consegue bloquear a troca de energia, você consegue transmutar a energia. Transmutar a energia você consegue. Você pega aquela energia deletéria e transforma ela e devolve ela transmutada, né, numa energia boa. Agora, bloquear não tem como, é o convívio. Então, se você começar a frequentar lugares, a lidar com pessoas totalmente desequilibradas energeticamente, você compromete muito o teu campo energético. E o sexo é isso. Se você vai ter relações com várias pessoas, né, e aquelas pessoas com outras pessoas, né, e desequilibradas energeticamente, você está trazendo para o teu corpo físico, mesmo que você tenha todas as proteções, né, indicadas pela Organização Mundial de Saúde, você pode não trazer as doenças, né, transmissíveis, mas você vai trazer outros tipos de doença. Você vai trazer doenças da alma, você vai trazer doenças que podem acabar ocasionando doenças no corpo físico, porque a troca de energia, ela também ocasiona doenças no corpo físico. Então, esse vigor de Paulo é porque a gente precisa se preocupar com quem se relaciona. Sim, a gente pode se relacionar no socorro, a gente pode se relacionar, né, porque ali você está a trabalho e amparado pela espiritualidade. Agora... a gente precisa, né, não é afastar ninguém de maneira nenhuma, nem estou aqui falando isso porque não seria cristão, mas a gente precisa se preocupar, né, com as nossas escolhas. Por isso que Paulo falava: tudo posso, mas nem tudo me convém. Mas mesmo na mediunidade, no trabalho mediúnico, no atendimento fraterno, o Divaldo, antigamente, ele colocava muito claras as regras para o envolvimento mínimo do médium. Sim, o médium, sim. Depois tinha um trabalho enorme do plano espiritual para tirar esses miasmas que ficavam presos tanto no médium quanto na casa. E é por isso que você não pode fazer mediunidade em casa, porque mediunidade em casa você não vai ter esse amparo para depois trabalhar essa energia. Os melhores médios são aqueles que não se envolviam. Essa energia, sim, isso com certeza. E uma outra coisa que eu queria falar, que eu não consegui falar nesse primeiro episódio, é que quando se fala em prostituição, antigamente a palavra adúltero e a palavra prostituição, ela não era ligada só ao sexo, porque a gente às vezes joga tudo para a relação sexual e não é só isso. Ela era ligada muito a essa raça adúltera e pecadora, né? A prostituição no sentido de você distorcer alguma coisa, o sexo que era para ser uma comunhão de almas, né, que era para ser para procriação, mas não só para procriação, mas para comunhão, né, saudável, né, do relacionamento. Quando ele vira um negócio, é você distorcer, né, a utilidade daquilo, né, o adúltero também é em relação a isso. Então, se você quiser ampliar esses ensinamentos de Paulo, leva para tudo que na sua vida pode ser prostituído, não só a prostituição, né, quando você
Deixa de ter boas relações, relações saudáveis, atrás de relações que vão te dar benefícios financeiros, mas que não são tão saudáveis, que não são tão éticas. Então, a gente pode ampliar isso, porque você pode falar assim, não, mas eu não tenho nenhuma relação com a prostituição em si, mas eu tenho outros tipos de relação, né, que deturpam, que me afastam, né, de pessoas boas que eu deveria conviver, porque eu quero ganhar alguma coisa em cima, porque eu quero, né, quando você... Então, ele tem um limiar tênue aí das palavras, né, e das relações. Mas, enfim, vamos lá, senão daqui a pouco não dá tempo de ler as no mensagens. final, eu não leio mensagem, a melhor parte são as mensagens. Não leio Emmanuel. Eu quero mandar um abraço para Elizabeth de Tomás Coelho. Boa tarde, família abençoada. Aguardo com satisfação o momento de Deus os abençoe. Já botei todo mundo na irradiação. Sônia Regina do Rio Comprido, o filho dela foi assaltado. Puxa, que Jesus proteja o Walter Wallace. Ela está sempre com a gente. Ela foi a primeira a chamar a gente de casal 20. Que Jesus te abençoe, Sônia. Beto Orlando, sempre com a gente também. Boa tarde, que bom ouvir vocês. Um abração. Lúcia Maria de São Gonçalo, programa abençoado. A Jean, lembrei tanto de você na irradiação. Como é que você estava na quarta-feira? Boa tarde, fico contando o tempo, ansioso para que chegue a quinta-feira, porque assim como a vida na Terra, o programa é muito rápido. Que pena, poderia ser um programa de 2 horas. Ai, que maravilhoso. Vitorino. Ditinha Araújo, boa tarde. Gente, eu estava vendo hoje, a gente está fazendo, em outubro, a gente faz 8 anos de programa. Daqui a 2 anos, a gente faz 10 anos. Tinha que ter uma comemoração isso aqui, não tinha, não? Daqui a 2 anos comemora. Ditinha Araújo, boa tarde, primos lindo. Você está bem inspirado, viu? Na escuta, amando o programa, como sempre, maravilhoso. Gratidão, que Deus te abençoe. O Pedro Luiz do Valqueire na escuta, gostando muito do programa, mandou um abraço a todos. Nosso poeta Luiz da Ilha do Governador, a atualidade terrestre, conforme constatamos, é pleno domínio das sensações, em que a criatura humana pretende, com as satisfações dos sentidos, compensar suas frustrações ou libertar-se da tensão, que, no meu entender, são males próprios de uma sociedade que atinge culminâncias no campo material, mas permanece subdesenvolvida moralmente. Bem, eu não acho isso. Ontem eu fiz uma palestra para a TV Chico Xavier. Então fala. Deixa eu só falar da Janete, tá aí bom. Você responde o Luiz. Janete de São Gonçalo na escuta e amando o programa. Agora responde o Luiz. Vamos fazer... O Luiz é muito inteligente, ele manda muito Luiz boas. Luiz é o meu poeta. A escola da Terra hoje tem 8 bilhões de vagas para o estudo. É a população do planeta Terra. Estima-se, porque André Luiz passou essa informação em 1964, né? Em 1964, tinham 25 bilhões de alunos no planeta Terra e tinha 5 bilhões em vaga. Então, eram 5 para cada um do Enem. Tinham 5 espíritos e só tinha uma vaga para estudar aqui, para aprender. A gente está vivendo a transição planetária. Transição planetária, se os alunos não tiverem com nota 5 no Enem, eles não vão ficar no planeta Terra. Pensa dessa forma. Eu não consigo tirar 10, mas se eu não tiver pelo menos com 5, eu vou para um planeta inferior. Vou ser retirado daqui e vou para Quiron. E você só tem vaga para 8 bilhões de alunos nesse momento, que é a população do planeta. Então, você tem 40 bilhões de espíritos com 8 bilhões em vaga. É a mesma coisa, 5 para cada vaga. Quem você colocaria para estudar aqui agora? Os alunos mais elevados, que estão com nota 9 e 10, que já estão merecendo o planeta e vão ficar no planeta, ou aqueles que estão com nota 1, 2, que precisam chegar a 5? Se fosse teu filho na sua casa, quem você botaria para estudar? Só tem vaga para um. Você vai botar o aluno que é mais atrasado, porque eles são os trabalhadores da última hora. Eles são as dracmas perdidas, são as ovelhas desgarradas. Por isso a gente olha para o planeta e fala assim, o planeta está atrasado, a gente está entrando numa transição planetária e tem mais gente fazendo coisas cruéis e difíceis, etc. Mas no plano espiritual, a maioria dos espíritos hoje já está mais evoluída. Por isso que esses rapazes que trabalham, né, o Saulo, o Wagner Borges, quando eles desprendem do corpo e fazem lá a revisão no plano espiritual, né, que é a conscienciologia, né, a projeção astral, eles veem que os umbrais estão esvaziados. Por que os umbrais estão esvaziados? Porque está todo mundo encarnado. Todo mundo encarnou. Se você tem um aluno atrasado em casa, você deixa ele onde? Dentro ou fora da escola? Dentro da escola. Dentro da escola onde é? Na carne.
É encarnar. Então, os alunos que mais embrutecidos, mais primitivos, com maior dificuldade, ou estão saindo do planeta, porque já começou, ou estão encarnados. Mas no plano espiritual, os espíritos estão mais evoluídos. O planeta está muito mais evoluído do que antes. Você tem mais mentor hoje, por exemplo. Gente, olha, eu vou ler Emmanuel. Eu sei que a gente tem muitas mensagens, eu estou adorando ler todas elas, mas a gente precisa aproveitar, né? Porque o tempo é curto, para a gente poder passar. Esse tema é difícil, né? Para a gente. Então vamos ver o que Emmanuel fala. Manjares. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Paulo, 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 13. O alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução e não o fim da evolução em si mesma. É isso aí. Há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser em toda a vida. Trabalham para comer e procriam sem pensar. Nossa, o Emmanuel também está... Ele não fala do sexo, ele fala da procriação. Fala até da procriação, que é até mais, né? Quando se lhes fala do espírito ou da eternidade, bocejam despreocupadas, quando não trocam aflitivamente de assunto. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é para a alma o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar das delícias do adubo, contrariando a lei divina, nunca se lhe utilizará a colaboração preciosa. Valioso e indispensável é a experiência física, é o estômago. Veneráveis e sublimes são as faculdades criadoras. Urge, contudo, entender as necessidades do espírito imperecível. Esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens. Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Para a comunidade dos aprendizes aplicados e prudentes, todavia, brilha no Evangelho o eloquente aviso de Paulo: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. É isso aí, perfeito, Emmanuel. Só não é perfeito porque ele não vem aqui. Kátia Reis, boa tarde. Ansiedade estava a 1000. Vocês são meus antídotos para aliviar os sufocos. Eu espero que a gente continue, né, depois desse programa de hoje. Parabéns pelo programa. Essa é Maria Glória Stamile. Adoro o encontro das quintas-feiras. Muito feliz. Sucesso sempre. Ana Paula mandou um boa tarde. Fernanda Moura pediu irradiação, já mandei. Lúcia Portugal, boa tarde, sou muito ansiosa, por isso amo ouvir a rádio. Vocês são meus antídotos junto com Jesus. Gratidão, ela é de Niterói. Gedalva Azevedo mandou um boa tarde. Maria do Carmo, boa tarde, irradiação já coloquei. Vamos aqui. Diva Monteiro, boa tarde, amigos da rádio. Ela estava aguardando a gente ainda. Álvaro de Oliveira, saudações do Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer de Campo Grande. Francarlo Fogaça, boa tarde a todos, muita paz. Beto Orlando aqui de novo, ele é maravilhoso, manda mensagem sempre. Denilton Oliveira, boa tarde ao casal 20 da Rádio Rio de Janeiro. Marcelo Ribeiro, boa tarde, casal 20 do Espiritismo Carioca. Like 17, Fábio Líria mandou uns corações. Valdec Boaventura, boa tarde, amigos. Se assim posso dizer, porque aquelas que entram em nossos lares trazendo palavras e vibrações positivas, não tem como não de amigos. E hoje é o Dia Mundial do Rádio. Ele lembrou bem, Dia Mundial do Rádio, dia 13 de fevereiro. Boa tarde, amigos e irmãos em Cristo. Somos muito mais legal. Que amigos, somos irmãos. Senhor Arione de Carvalho, boa tarde, família Hernani, Iris, filha. Chegou o momento mais importante para todos nós que recebemos boas energias e retribuindo mesmo a vocês. Obrigado por vocês existirem. Gente, que lindo. Isso aqui eu vou colar e vou mandar para mim.
Marcelo Ribeiro, Iris, vai ter o curso no recreio? Vai. 7h45, a gente está começando um pouquinho mais cedo, que o povo pediu para começar mais cedo. Daniele Batista, bora, pessoal, compartilhar e dar o like para mais pessoas assistirem. Valdec, fiquei com algumas semanas sem participar, senti falta. Deus abençoe a todos e Maria Santíssima, eu envolvo vocês. Eliane Graterol, boa tarde, paz e bem. Daniele Batista, amo muito ouvir o Hernani. Eu também, Daniele. Olha, ele tem que falar mais para mim também. Estou cheio de palestras esse ano, Daniele. As palestras estão bombando. Eu vou botar todas as palestras do Hernani lá na página do Quintas do Evangelho. Tem palestra num monte de comunidade esse ano, para ver se vocês conseguem acompanhar. Deus tem que me E proteger. se tiver algum centro espírita fora do Rio, pode convidar que ele vai também. Foi em Búzios. Margarida Santos, boa tarde, like dado. Tânia Regina, boa tarde, queridos amigos. Tão tops. Olha, me mandou um monte de girassol. Rosenilda Barroso. Lígia Lima, boa tarde, amigos. Prazer em ouvi-los. Maria Betânia, boa tarde, amigos. Obrigada pela oportunidade de estudo. Tânia Regina, amo o Espírito de Maria de Magdala. Eu também. Tem uma série, Maria de Magdala, gente, que eu adoro. Eu vejo tudo quanto é série da Bíblia, todas. A maior conversão do Evangelho, Maria de Magdala. Maria de Magdala, maravilhosa. Carmen Rocha mandou um boa tarde a todos, abraços fraternos para a gente. Vamos deixar o like. Sérgio Mártir, sempre com a gente também, mandou um boa tarde. Daniele Batista, exatamente, Iris, não querem as responsabilidades. Nem a gente quer, né? Neia Matos, estudo fica leve, bem leve. Muito grata por tanto carinho conosco. Ai, que linda. Paulo Bonique Almeida, Silva Bonique. Boa tarde, amigo, já dei meu like. Denise Andrade, boa tarde, Casal Mil. As orações eu já coloquei. Ana Maria Santos Roxo Araújo mandou uns bonequinhos, a Tânia mandou risos. Patrícia Rossi, boa tarde, Iris. Vesti a carapuça. Estou arrependida até hoje. Você está certíssimo, obrigada. Porque a gente, com o conhecimento da doutrina espírita, a gente tem uma outra... Tem que tirar o óculos que é para ler, senão eu olho para frente e vejo tudo embaçado. A gente tem outro entendimento, né, de decisões que a gente tomou. Por isso que eu falo assim, gente, deem aos seus filhos a doutrina. Porque se você der Jesus, se você não é espírita, dê Jesus. Dê Jesus ao seu filho. Porque ele vai ter uma ferramenta que é a maior ferramenta que ele vai ter para vencer essa encarnação. Que é ter, né, o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o único livro do planeta Terra que, se você traduzir para qualquer lugar do universo, ele tem o mesmo valor. Como é que pode? Porque é o único que veio de um espírito puro de um planeta celestial. Então, o livro do Evangelho segundo Jesus, né? dos 4 evangelistas, se vocês traduzirem ele para Marte, Júpiter, Saturno, qualquer planeta de outra galáxia, vai servir. Porque é o único que foi trazido para o planeta Terra com os ensinamentos de um espírito puro, que vem do mais alto grau de planeta do universo, que é o planeta celestial, morada dos espíritos puros, Sol. Isabel Miranda, boa tarde, amigos. Programa muito bom. Deus abençoe sempre vocês. Moram no meu coração. Mara Lourenço, boa tardezinha, amigos queridos. Marcos CN, boa tarde. Estamos juntos novamente. Marelisa Vieira, boa tarde. Cheguei agora. Tema maravilhoso. E eu com medo, né, Hernani? Aí eles não gostam desses temas, não. De comida e sexo. Não, eu não gosto da chamada de atenção do Paulo. Eu gosto mais de Jesus, assim. Emmanuel é mais carinhoso. Você é mais Paulo de Tarso. Denilton Oliveira, Iris Hernani, esse tema não está sendo abordado nos púlpitos. Parece que essa página da Bíblia foi arrancada. Parabéns pela coragem de abordar. A Iris não queria falar. Não é que eu não queria falar, né? Eu queria ler tudo. Eu queria ser um pouco mais... Essa é a verdade que Jesus falou que nos libertaria. Obrigado, Denilton, que Jesus te abençoe. Esse mérito agora, então, vou dar 100% para o Hernani. Edina Viana, amo muito vocês, meus irmãos. Suzy Batista me mandou um monte de coração, um monte de girassol que eu adoro. Marilene Melcia de Cardoso, já coloquei na irradiação. Que Jesus te abençoe. Espera aí que eu me perdi aqui. Ellen Madison, abraços. Ela é de Patos de Minas. Jurema Célia da Silva Machado, parabéns. Esse programa é especial para a nossa disciplina, lá de Araruama.
Cirlei Santos, olá menina Iris, menino Hernani Costa, colaboradores da rádio, vim curtir, muita paz a todos. José Manuel dos Santos, boa tarde, Iris, Hernani e família. Emanuel, sutil e cirúrgico, como sempre. Preciso e dando o costumeiro puxão de orelha. Ele é de Araraquara, São Paulo. Só falta ele vir aqui, mano. Tem que falar com ele aí, velho. Ele é do interior de São Paulo também. Ele tá morando no interior de São Paulo. Está no interior de São Paulo. Só vai saber quem é ele, né? Daniele Batista, oba, Deus abençoe, Hernani. Quero o roteiro das palestras. Eu também assisti a série da Maria, maravilhosa, né, Daniele? Sandra Batista dos Reis Queridos, boa tarde. De onde vêm os espíritos que se apresentam na mesa mediúnica, se o umbral está vazio? Não está vazio sem ninguém. Ele está esvaziado. Foi mal colocado. Tem menos pessoas. Esses espíritos que estão vindo na mesa mediúnica estão nos bares, estão no campo. Tem esses também, Ontem eles estavam em campo lá quando o Flamengo e Botafogo saíram no tapa. Com certeza. Estão todos por ali. Então eles estão espalhados por aí. Mas na verdade, quando a gente fala os umbrais, eles estão esvaziados, né? Não estão mais como estavam. Muitos estão encarnados, outros já foram, né, evangelizados e outros já foram transferidos. Mas todos esses médiuns que trabalham com a conscienciologia, né, com a projeção astral, todos eles relatam no mundo inteiro. É unânime. Que os umbrais estão muito mais vazios do que eram há 10, 15, 20 anos atrás. Vera Lúcia, boa tarde, adoro esse programa e casal, suas filhas são maravilhosas. Sandra Maria, o programa está simplesmente maravilhoso, estou aprendendo coisas das quais nunca tinha ouvido falar. Puxa, que legal, né? Eu quero aproveitar, porque a gente tem pouquinho tempo, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse momento que a gente está vivendo e sobre toda essa energia que a gente troca, né? Porque quando você pensa que você tem um campo energético, que você vai trocar essa energia, e você tem que pensar isso de forma com responsabilidade. Por quê? Porque às vezes você pensa assim, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu vou para casa, esse meu campo energético, ele vai trocar com meus filhos, ele vai trocar com os meus pais, ele vai trocar com pessoas que eu amo e eu posso prejudicar eles. Então, quando eu trabalho a minha energia para o bem, eu estou ajudando nessa minha troca com as pessoas que eu amo. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Os jovens, principalmente, eu faço o que eu quiser. Na época da Covid, isso foi muito claro, porque os jovens falavam assim, não, eu faço o que eu quiser, eu vou para balada. Vou sem máscara, vou sem máscara. E aí levava para casa o vírus para os pais. Então, isso era uma coisa que a gente viu que era biológico. Mas e a energia? E a energia que a gente não está vendo? E esse campo energético que a gente está trocando? Então, você vai para os piores lugares, volta para sua casa achando que está tudo bem, porque você chegou são e salvo, que o seu pai queria era você em casa, mas você está trazendo ali uma infinidade de energia deletéria. Eu não estou nem falando dos obsessores. Porque os obsessores, a oração, né, do seu pai, o culto no lar da sua casa, pode manter do lado de fora. Porque isso acontece também. Né? Tem várias obras de André Luiz que a gente vê isso. Mas o seu magnetismo, a sua energia vai entrar com você. E você vai transmutar, né? Vai misturar essa energia com as pessoas que você ama. Então, quando você cuida de você, quando você cuida da sua espiritualidade, quando você cuida da sua energia, você também está cuidando de quem você ama. Você também está cuidando de quem você convive. Então, às vezes, tem pessoa que fala assim, eu não ligo para mim, eu só me importo com o outro. Então, passe a ligar para você também, porque é importante que você cuide de você para cuidar do outro, e isso é muito bonito. Essa troca realmente é muito bonita. A gente está chegando no finalzinho. Infelizmente, gostaria muito de continuar aqui conversando com vocês. Eu não sei o tamanho da sua dor, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei quais são os vícios mais difíceis para você vencer, né? Porque todos nós temos as nossas batalhas, mas eu sei de uma coisa, você tem um pai que é amor, poder, bondade e misericórdia. Pega a palavra poder, Deus é poder, e lembra disso. E quando você jogar as suas orações, você pensa, meu pai tem poder e eu aceito esse poder sobre mim. Porque você vai absorver esse poder e Jesus vai até você. Que Jesus nos abençoe. Amém. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa
Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.